Queridos, graças a Deus, vamos ouvir algo de Deus no nosso coração para a gente poder prosseguir aí em frente, ouvir a palavra. Hoje eu quero ler o versículo em Hebreus 3 com você, o verso 14. Hebreus 3, o verso 14. Amém? Aleluia. Que o Senhor fale ao teu coração essa noite. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vai ser uma pregação em si, mas eu vou contar uma história hoje. Eu nunca fiz isso assim, mas hoje eu vou contar uma história. Hebreus 3,14 diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu queria ler de novo com você. Está bem fininho aqui. Oi, som. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Pode tomar o seu assento, em o nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler na tradução Revista e Corrigida, o mesmo versículo, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Tornamos-nos participantes, ou seja, o que é ser um participante? O que é ser um participante? Deixa eu ver se aqui está melhor. Participante é um colaborador. Participante é alguém que esteve junto e que trabalhou ao lado e que se uniu e que em todo o tempo sentiu o que o outro sentiu, fez o que o outro fez, ou seja, estiveram unidos. E a Bíblia nos diz aqui que nós nos tornamos participantes com Cristo se nós retivermos em nós a confiança que nele temos desde o princípio. Nessa tradução, você deixa aqui para mim o mesmo versículo? Eu vou mostrar uma cena de um filme. Não consegui pegar a cena que eu queria, porque eu não consegui o filme liberado na internet, porque a cena tinha tudo a ver com a história que eu vou contar, mas eu queria que você visse a cena desse filme, porque eu sei que isso vai te relembrar, né? Acredito que praticamente todo mundo tenha assistido esse filme. Então, participantes, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Tem um ditado naval que diz: não se faz um marinheiro na calmaria das águas, mas em meio às tempestades, em meio às águas agitadas. Ou seja, um marinheiro só é marinheiro quando ele passou pelas águas agitadas, quando ele enfrentou tempestades. Aí ele é um marinheiro de verdade, entendeu? Um outro ditado diz que é na tempestade que nós conseguimos identificar quem são os marinheiros e quem são os ratos, ou seja, os covardes, aqueles que pularam fora na hora H, naquela hora mais terrível, pularam fora. Você vai entender já já, porque eu vou ler uma história verídica para você, sobre um homem que é considerado um herói. Amém? Apaga as luzes para mim. Tem algum obreiro aí no fundo? Apaga aí as luzes. Eu queria pôr um trechinho, só um trechinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Todos assistiram o filme Titanic, não? Quem não assistiu o filme Titanic?
Todo mundo assistiu. Amém? Titanic é uma história real. E a versão que ganhou Oscars, né, foram 11 Oscars, foi romantizada. Colocaram, né, um casal, um romance, uma coisa linda assim. Mas o romance que eu vou citar, um romance real e verdadeiro, é a história de um homem. Outros também foram heróis ali naquela noite, naquela madrugada, mas em especial um homem viveu um romance real. Amém? Põe um trechinho do filme. Essa é uma outra versão mais antiga, foi o único que eu consegui, mas só para relembrar, né? Só para relembrar. Pode permitir lá, né? Para sair. Não fará bem ao Titanic ou a nós mesmos Isso. sucumbirmos ao mesmo destino. Talvez fosse prudente parar. Coloca só um Nós tiquinho mais para frente, que é para quando vai aparecer o barco. Só um pouquinho. Muito calor e água quente. Muito prudente pararmos. Nós não temos o luxo da prudência. Vai só um tiquinho e Prudente clica. pararmos. Nós não temos o luxo da... Deixa, vamos ver se ele vai. Pode aumentar um pouquinho. Só pra gente tentar ter uma ideia do que foi, né? Disseram para esperar perto do navio pelos sobreviventes. Quando o navio afundar, levará tudo como ele. Toda essa gente. Os Jack. Ainda temos espaço neste bote. Confie em mim, voltaremos, está bem? Só precisamos esperar um pouco até tudo se acalmar. Vai haver centenas de pessoas tentando entrar nesse barquinho. Acabaremos não salvando ninguém. Não podemos deixar toda essa gente. São cenas semelhantes ao que aconteceu. Vamos nadar até um barco. Depressa! Deus esteja com você! Não vai tentar se salvar, senhor. Há uma frase que é sempre citada nos jornais. O próprio Deus não afunda este navio. O nome foi escolhido de acordo. Os titãs ousaram desafiar os deuses. É pela arrogância foram enviados ao inferno. Perdoe-me. Papai, cadê o nosso barco? Vamos perguntar exatamente isso ao homem. Está terrivelmente frio. Devemos abotoar os casacos e ficar todos juntos. O que foi que eu fiz? Que piada de mau gosto. Deixar nossas vidas em Dorchester por isto. Nós nunca recuamos diante do sofrimento. Enfrentamos de cabeça erguida. Você é um homem bom, Billy Jack. É honesto. E enquanto a luz está trabalhando, é carinhoso também. E eu te amo por isso.
Vejam, já viram tantas estrelas antes? Deve haver 1 milhão, bilhões e trilhões. Vamos orar. Pode acender as Pai luzes. nosso, Que estás estás no no céu, céu, santificado santificado seja o vosso nome. Pode acender. Só para a gente ter noção, a cena que eu realmente gostaria de mostrar está no outro filme, quando esse navio, ele levanta a polpa aos céus, e vem um grande estrondo, e tem um pregador, com uma Bíblia, pregando para as pessoas que estão ali, e as pessoas se agarram da maneira que é possível, e se agarram a ele, se agarram nas partes do navio, e esse navio afunda com aquelas pessoas morrendo. Eu queria ter mostrado essa cena, mas não foi possível, mas quem assistiu o filme se lembra disso, tá certo? Houve um hino tocado nesse navio, um hino evangélico, que é aquele: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eles tocaram, vou contar para vocês a história de John Harper, o último herói do Titanic. Eu não sei se você compreendeu o que aquele capitão falou, que o nome dado a esse navio vem de titãs, Titanic, titãs na mitologia, que enfrentaram os deuses, que desafiaram os deuses, e nessa construção foi dito que nem o próprio Deus afundaria este navio, ok? Preste bem atenção, por favor, não se distraia, senão você não vai entender. Enquanto as águas escuras e geladas do Atlântico enchiam lentamente o convés do Titanic, John Harper gritava: deixem as mulheres, crianças e descrentes subirem nos barcos salva-vidas. Harper tirou o seu salva-vidas. Ele tirou, simplesmente ele tirou. A última esperança de sobrevivência seria esse salva-vidas, e o entregou a outro homem. Depois que o navio desapareceu sob a água escura, deixando Harper se debatendo nas águas geladas, ouviram-no incentivando os que estavam à sua volta a confiar em Jesus Cristo. Era a noite de 14 de abril de 1912, uma noite de heróis, e John Harper foi um deles. Apesar das águas que o tragavam serem extremamente frias e do mar à sua volta estar escuro, John Harper deixou este mundo numa resplandecente glória. Os atos de coragem de Harper foram espontâneos. Ele não tinha motivo para imaginar que o Titanic afundaria, nem tempo para escrever um roteiro. Uma revista comercial descreveu o Titanic como praticamente insubmergível, ou seja, praticamente impossível de afundar. No dia 31 de maio de 1911, um empregado da companhia de construção naval, White Star, disse: nem mesmo o próprio Deus pode afundar esse navio. O Titanic representava toda a segurança, elegância e confiança da era vitoriana eduardiana. A Associated Press era entusiasta do navio, declarando: tudo que a natureza e a habilidade modernas podiam produzir estava incorporado no Titanic, o navio mais longo já construído, com mais de 4 quadras de comprimento. Você já imaginou o tamanho? 4 quadras de comprimento, com acomodações para uma tripulação de 860 pessoas e capacidade para 3.500 passageiros. Ele foi construído com o mesmo cuidado dedicado aos melhores cronômetros. A ostentação e o tamanho recorde do Titanic impressionaram a era dourada da construção naval. Seus motores de 50.000 HP, que produziam a velocidade de 24 nós por hora, eram protegidos por 16 compartimentos estanques. Cada um era objeto móvel, cada um era protegido por estruturas de aço. Na época do seu lançamento,
o Titanic era o maior objeto móvel manufaturado do mundo. Depois de fazer as 2 primeiras paradas para passageiros e correio em Cherbourg e Queston, Irlanda, os passageiros se sentiram ainda mais seguros. Harper escreveu numa carta para seu amigo Charles, antes de atracar em Queston, dizendo: até agora, a viagem é tudo o que se pode desejar. Imagine você fazendo uma viagem, né, e tudo dando certo, e você se sentir bem, maravilhado, com tudo aquela brisa, mar, céu, um navio luxuoso. Às 11h40 da noite, de 14 de abril de 1912, um iceberg rasgou o lado estibordo do navio, jogando gelo por todo o convés e arrebentando os 6 compartimentos estanques. O mar se infiltrou. A maioria dos passageiros não acreditava que o Titanic afundaria, até que a tripulação começou a lançar foguetes de sinalização para o alto. Charles Pellegrino disse: a água brilhou por todos os lados. Barcos salva-vidas podiam ser vistos nela. Naquele enorme facho de luz artificial, as mentes também foram iluminadas. Todos entenderam a mensagem dos foguetes por si próprios. Depois dos foguetes, ninguém precisava ser convencido a entrar nos barcos salva-vidas. De repente, quando a água alcançou a metade da ponte de comando, um estrondo que parecia 1 milhão de pratos quebrando cortou a noite, enquanto a popa do Titanic subia alto no céu para se preparar para o seu mergulho ao fundo do mar. Um barulho terrível, como uma explosão, abalou o ar da noite. Passageiros davam-se as mãos e se jogavam na água. Às 2h20 da manhã, o Titanic começou sua descida lenta para o fundo do mar, deixando uma nuvem emergente de fumaça e vapor acima do seu túmulo. Nas águas geladas do Atlântico Norte, na calada da noite, o navio mais famoso do mundo terminou sua primeira e última viagem, mas alcançou uma mística náutica que só perde para a Arca de Noé. Tudo aconteceu tão rápido que Harper só pôde reagir. Sua reação deixou um exemplo histórico de coragem e de fé. Os heróis da humanidade, disse A. P. Stanley, são como as montanhas, como os planaltos do mundo moral. John Harper foi um desses heróis. A parte mais difícil do heroísmo deste homem: nunca é fácil assumir tais ações heróicas, e para John Harper foi excepcionalmente difícil. Sua filha pequena, Nana, estava viajando com ele. 4 anos antes, a mãe dela adoeceu e morreu. Agora Harper sabia, Nana ficaria órfã aos 6 anos de idade, de pai e de mãe. Quando o alarme indicou o fim do Titanic, Harper imediatamente entregou Nana a um capitão do convés com ordens para colocá-la num barco salva-vidas. Então ele saiu para socorrer os outros. Nana foi resgatada e mandada de volta à Escócia, onde cresceu, casou-se com um pastor e dedicou toda a sua vida ao Senhor, a quem seu pai tinha servido. Certa vez, depois de Harper escapar por pouco de se afogar aos 26 anos, ele disse: o medo da morte não me preocupou em momento algum. Eu acreditava que a morte súbita seria glória súbita, mas havia uma menininha sem mãe em Glasgow. Agora, essa menininha ficaria sem mãe e sem pai. Com certeza, essa foi a parte mais difícil para Harper. O heroísmo altruísta desse escocês é acentuado pela conduta contrastante de muitos colegas passageiros nessa viagem mortal. Enquanto Harper entregava seu colete salva-vidas, um banqueiro americano conseguiu colocar um cachorro de estimação num barco salva-vidas, deixando 1.522 pessoas sem ajuda. Não havia um espírito de afundar com o navio. Dos 712 salvos, 189, inclusive homens da tribulação. O coronel John Jacob Astor tentou escapar com sua mulher
num barco salva-vidas e foi detido pelo segundo oficial, Charles. Eu não vou falar o sobrenome que é difícil. Astor era o homem mais rico do mundo, mas isso foi insuficiente para forçar a sua entrada num simples barquinho salva-vidas. Daniel Buckley se disfarçou de mulher na tentativa de conseguir um lugar no barco. Os passageiros da primeira classe, no primeiro barco salva-vidas a ser baixado, se recusaram a voltar e recolher pessoas que estavam se afogando, apesar de haver bastante espaço para os outros serem salvos nesse barco. A senhora Rosa Abbott, a mulher a afundar com o navio e sobreviver, ou seja, foi a única sobrevivente que afundou, né? Foi a única pessoa que afundou e sobreviveu junto com o navio. Disse que um homem tentou subir nas suas costas, forçando-a para baixo da água e quase afogando-a. O senhor Bruce Ismay, um dos donos do Titanic, diretor administrativo da companhia White Star, e o responsável por não haver barcos salva-vidas suficientes a bordo, tornou-se o marinheiro mais infame desde o capitão Bligh. Ele subiu num barco salva-vidas enquanto centenas de mulheres permaneceram no navio condenado. O capitão Smith ordenou a seus homens: façam o melhor que puderem para as mulheres e crianças, e cada um cuide de si. Ao mesmo tempo, John Harper mandava os homens fazerem o que podiam para as mulheres e crianças e cuidarem dos outros. Uma ambição inabalável. Quando o monstruoso iceberg partiu as ambições dos outros em pedaços, Harper demonstrou sua ambição inabalável, que nem a morte podia afetar. Ele declarou Jesus Cristo como a esperança do homem até o fim. Ao contrário de outros que foram forçados a encarar a insensatez de suas ambições, um certo Sr. Hoffman raptou seus filhos, Lolo e Momon, que ficaram conhecidos como as crianças abandonadas do Titanic. Seu único desejo fora tirar suas crianças de perto da mãe. Mas, diante da morte, ele as colocou num barco salva-vidas, certificando de que elas voltariam para a mãe delas em Nice, na França. John Phillips, um tripulante presunçoso, mandou o navio The Californian calar a boca depois que este enviou pelo rádio o 6º aviso de icebergs no trajeto do Titanic. Ao encarar a morte, sua presunção desapareceu e ele clamou: Deus, me perdoe. Deus, me perdoe. O pai de Michel e Edmund Navratio levou seus 2 meninos a bordo do Titanic numa viagem sem volta para a América, a fim de escapar para sempre da esposa, que ele tinha pego tendo um caso com um oficial da cavalaria italiana. Abandonando sua ambição, Navratio colocou seus meninos num barco salva-vidas. Suas últimas palavras foram: digam à sua mãe que serei sempre dela. O projetista do Titanic passou os momentos finais da sua vida no salão de fumar, observando um painel na parede que dizia: o novo mundo por vir. Seu colete salva-vidas foi deixado de lado, demonstrando o fim do que fora um belo sonho por parte dele, dos donos do navio e do público. A senhora Isadora Strauss, cujo marido era o dono da loja de departamentos Macy's, não entrou num barco salva-vidas. Ela disse ao seu marido: onde você for, eu vou. Ajudou sua criada a entrar no barco número 8 e colocou seu casaco de pele nos seus ombros, dizendo-lhe: mantenha-se aquecida, eu não vou precisar dele. Benjamin Guggenheim e seu criado Victor Giglio apareceram no convés em trajes de gala como 2 comediantes orgulhosos, dizendo: nos vestimos com o melhor e estamos preparados para afundar como cavaleiros. Jogadores de cartas trapaceiros que viajavam com identidades falsas e tinham roubado $30.000 dos passageiros pararam com suas trapaças. O instrutor T.W. Macaulay, que estava ensinando pessoas a montar em cavalos e touros e camelos mecânicos, interrompeu suas aulas. O fascínio das camas luxuosas, lareiras, banhos turcos com câmaras refrigeradas douradas e da primeira piscina construída num transatlântico terminou. Passageiros no salão da primeira classe cessaram suas festas
e desfilaram no convés com coletes salva-vidas sobre os trajes de gala. As reuniões de negócios pararam. O falatório das socialites cessou. Mas com o seu último suspiro, John Harper, sem desanimar, continuou o trabalho da sua vida: convencer homens a crer no Senhor Jesus Cristo. Harper conhecia bem os terrores do afogamento. Olha que vida interessante desse homem de Deus. A coragem de Harper não vinha da ignorância. Provavelmente ninguém no Titanic conhecia tão bem os terrores do afogamento como John Harper. Aos 2 anos de idade, ele caiu num poço e foi ressuscitado a tempo por sua mãe. Aos 26 anos, Harper foi levado a alto mar por uma correnteza e sobreviveu por pouco. Aos 32 anos, ele encarou a morte num navio com vazamento no Mediterrâneo. Talvez essa fosse a maneira de Deus testar esse servo para a sua missão de último aviso no Titanic. Harper já sabia o que centenas de pessoas descobriram naquela noite trágica: afogamento é uma morte terrível. Will Murdoch, o primeiro oficial do Titanic, foi incapaz de enfrentar uma morte lenta na água e se matou com um tiro quando a ponte do comando afundou. Muitos dos 1.522 homens, mulheres e crianças abandonados a bordo gritaram até ficar num silêncio terrível. Em contraste, um John Harper, confiante, encarou a morte com segurança absoluta de que Jesus derrotou a morte e deu-lhe a dádiva da vida eterna. Essa segurança ultrapassou os terrores do afogamento. O heroísmo de Harper não foi apenas um momento glorioso de uma vida sem atos heróicos. Ele amou, chorou, orou e trabalhou pelos outros durante toda a sua vida. Harper recuperou alcoólatras, jogadores e brigões. Como pastor, às vezes passava a noite inteira na sua igreja, orando pelas suas centenas de membros individualmente. Harper trabalhava dia e noite nos lares e nas ruas, indicando uma vida melhor para os desamparados. Ele trabalhava sem cessar entre os pobres, procurando ajudá-los. A labuta fatigante de Harper era realizada apesar de sua má saúde. No verão de 1905, a enfermidade o incapacitou por 6 meses, acabou com sua saúde e roubou sua bela e ressonante voz. Seu corpo nunca mais foi o mesmo, restando apenas um esqueleto do homem que fora. A pele pálida, o corpo frágil e as enfermidades constantes de Harper eram as marcas de alguém que se recusava a parar para descansar. Porém, apesar da má saúde e do corpo cansado, Harper era sagaz e alegre. Esse servo dedicado era conhecido por ser glorificado na sua fraqueza. Na noite anterior ao naufrágio do Titanic, enquanto os outros jogavam e descansavam, John Harper foi visto no convés do navio, tentando com todo zelo levar um rapaz a crer em Jesus Cristo. Harper teve uma oportunidade de escapar do Titanic. Os atos heróicos de John Harper no Titanic assumem uma dimensão maior quando se considera sua oportunidade de ter evitado o desventurado navio. A princípio, estava marcado que Harper iria no navio Lusitânia para pregar na igreja Memorial Moody, em Chicago. Ao invés disso, ele se levantou e informou aos homens da missão Siemens Center, em Glasgow, que os planos foram mudados e ele partiria no Titanic para a igreja Memorial Moody. Em 1911, ele havia tido as melhores conferências desde os dias do grande Moody. E a igreja o convidou novamente para 3 meses de reuniões. O senhor Robert English levantou-se numa reunião do Siemens Center e suplicou que Harper não viajasse para Chicago. English disse a Harper que estava orando e teve um pressentimento de que aconteceria um desastre se ele fizesse essa viagem. Ele se ofereceu para pagar a passagem de Harper se adiasse a sua viagem. Vários outros testemunharam o fato de que English insistiu com Harper, inclusive Willie Burns,
que estava presente na reunião em Glasgow, e as duas netas de English, Mary e Georgina, ambos membros da igreja. As palavras de English foram muito semelhantes às palavras ditas ao apóstolo Paulo por um profeta chamado Ágabo, 1900 anos antes. Ágabo atou suas mãos aos seus pés, dizendo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. A recusa de Harper de voltar atrás foi muito parecida com a reação de Paulo. Olha o que Paulo diz em Atos 21, no capítulo 21, no verso 10 ao 13. Vamos acompanhar? Põe para mim. Atos 21, do 10 ao 13. Louvado o Senhor, seja o teu nome. E que os nossos corações sejam despertos a vivermos uma vida real através da fé. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: assim o Espírito Santo, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Paulo, não vá, Deus já mostrou que você vai morrer lá, que você vai ser perseguido, que você vai ser preso, que você vai ser morto lá. E no verso 13, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos de nós estamos prontos assim? Somos marinheiros do navio do Senhor? Ou não? Ambos, Paulo e Harper, tinham um senso de propósito divino com relação às suas viagens. E ambos estavam dispostos a morrer para realizar esse propósito. As advertências proféticas dadas a esses dois homens de Deus indicam que o Senhor aprovou o seu sacrifício. A advertência de Ágabo deu um senso de propósito divino a Paulo, quando ele viajou a Jerusalém, onde pregaria o Evangelho. Seria preso e condenado à morte. A advertência do Sr. English deu a Harper o mesmo senso de propósito divino, quando ele se tornou a testemunha final num navio da morte. No final só havia duas classes de passageiros. Depois que o Titanic afundou, o escritório da White Star em Liverpool, Inglaterra, colocou um grande painel, um de cada lado da entrada principal. Em um deles escreveram com letras grandes: identificados como salvos, e no outro, identificados como desaparecidos. Quando a viagem do Titanic começou, havia 3 classes de passageiros, mas quando ela terminou, o número foi reduzido a 2: os que foram salvos pelos barcos salva-vidas e os que ficaram perdidos nas águas profundas. Hoje também tem 3 classes de pessoas no mundo. Existe a classe dos salvos, que entregaram verdadeiramente suas vidas a Jesus. Existe a classe dos não salvos, aqueles que não querem saber de Jesus. E existe a classe dos indecisos, que não sabem se vão para Cristo ou se permanecem no mundo. Mas quando esse navio afundar, só 2 classes vão permanecer: os salvos e os não salvos. Essa classe de indecisos vai passar a fazer parte da classe dos não salvos. Amém? Parentes e amigos dos passageiros do navio esperavam do lado de fora do escritório da White Star. Quando notícias sobre um passageiro chegavam, seu nome era escrito num pedaço de papelão. Então o empregado levava o nome até o portão. De frente para a multidão, ele levantava o papelão. A multidão ficava num silêncio mortal. Todos observavam ansiosamente para ver qual dos painéis o nome seria colocado. John Harper mergulhou na morte com desprendimento total. Sabendo que estaria entre os passageiros perdidos,
mas ele tinha certeza absoluta de que seu nome estaria na lista dos salvos diante do trono de Deus. Lord Mercer expressou assim a atitude de Harper com relação à morte. Numa única noite, entre o anoitecer e o amanhecer, durante algumas poucas horas de inconsciência de muitos que dormiam tranquilamente, partiram desta terra centenas de vidas, algumas ricas em promessas e futuros aparentemente felizes, levando com elas todas as esperanças de outras pessoas. Mas a constância e a coragem cristãs, a renúncia absoluta e o heroísmo inabalável com que tantos encararam seu fim, nos ajudam a perceber que a morte não é o fim de todas as coisas, e que esta vida é apenas a entrada para a vida verdadeira, que ela é apenas o portal da eternidade. 2 horas e 40 minutos depois do Titanic afundar, depois dele bater e afundar nas águas geladas, centenas se ajuntaram em barcos e botes salva-vidas, e outros se agarraram a pedaços de madeira esperando sobreviver até que chegasse o socorro. Durante 50 minutos, ouviram os horríveis gritos de socorro. Eles encheram a noite. Eva Hart disse: o som das pessoas se afogando é algo que não posso descrever para vocês, e ninguém mais pode. É um som horrível, e é um silêncio terrível que o segue. O sobrevivente coronel Archibald Gracie chamou isso de a cena mais lastimável e horrível de todas. Os gritos comoventes dos que estavam à nossa volta ainda soam nos meus ouvidos, e eu me lembrarei deles para o resto da minha vida. Durante aqueles 50 minutos, um homem agarrado a uma tábua chegou perto de John Harper. Harper, que estava se debatendo na água, gritou: "Você é salvo?" A resposta foi: "Não." Harper gritou as palavras da Bíblia: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Antes de responder, o homem sumiu na escuridão. Mais tarde, a correnteza os aproximou novamente. Mais uma vez, Harper, que estava morrendo, gritou a pergunta: "Você é salvo?" Mais uma vez ele recebeu a resposta: "Não." Harper, que estava se afogando, soltou então as mãos do objeto em que se segurava na água gelada e desceu para seu túmulo no oceano. O homem que ele tentou evangelizar confiou em Jesus Cristo. Mais tarde, ele foi socorrido pelos barcos salva-vidas do navio SS Carpathia. Em Hamilton, Ontário, este sobrevivente testemunhou que foi o último convertido de John Harper. Será que nós estamos preparados para, na hora da tempestade, também esquecer a nossa própria vida e morrer pela vida de alguém, para que esse alguém seja salvo? Existe uma história sobre 2 irmãos gêmeos. Um deles tinha sido condenado à morte num país onde há a pena de morte, e na véspera da sua morte, o seu irmão convertido o visitou na cadeia, e na sala onde ele conversava com seu irmão, ele disse ao seu irmão: "Vamos trocar de roupa, você vai sair daqui hoje." E o irmão condenado começou a dizer: "Não, você é um homem de Deus, você não merece isso." Ele disse: "Ouça-me, porque eu já estou salvo, você ainda precisa da salvação." Quantos de nós estamos dispostos a isso? Quantos de nós estamos dispostos a dar a nossa vida em salvação, para a salvação de outras vidas? Quantos de nós estamos dispostos a renunciar à nossa própria vida nesta terra, os nossos sonhos terrenos, o conforto, o dinheiro, para aplicarmos essas vidas
na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Harper deixou a sua filha órfã. Ela já havia perdido a mãe. E ele pediu para que colocassem ela num barco salva-vidas e disse: minha filha hoje vai ficar órfã de pai também. Porque ele sabia que o seu destino era morrer pregando a palavra de Deus. Se diante de toda aquela multidão, apenas um como este tivesse aceitado Jesus pela pregação de Harper na água, certamente que Harper teria morrido cumprindo a sua missão, tendo cumprido a sua missão. Mas muitos foram salvos através da sua vida. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu gostaria de voltar no texto de Hebreus, capítulo 3, e ler o verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Há um versículo que eu não anotei aqui, que a palavra de Deus diz: o verdadeiro amor nos liberta de todo o medo. Harper não era um super-herói. Ele tinha medo. Certamente ele teve medo. Mas a sua reação foi: eu preciso salvar algumas vidas. Eu preciso que mais vidas sejam salvas por Jesus através da minha pregação. Renunciou à sua própria vida pela salvação das outras. Ele foi participante com Cristo, porque ele confiou em Jesus até a morte. E nós, muitas vezes, o que acontece com a gente? Muitas vezes, quando vêm as tribulações, nós recuamos. Quando vêm as tribulações, nós mudamos o caminho. Quando vêm as tribulações, nós mudamos o foco. Pedro, quando ele andou sobre as águas, a Bíblia diz que enquanto ele olhou para Jesus, ele permaneceu sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento que soprou mais forte, ele afundou. E se não fosse a misericórdia de Jesus, Pedro teria morrido nas águas. Não tira o seu foco de Jesus. Não se engane com as coisas belas que o mundo oferece para você. Não se engane com uma falsa alegria sendo ofertada por esta vida, por este mundo. Não se engane com sonhos terrenos que você pode até alcançar, você pode até conquistar, talvez seja até da vontade de Deus que você alcance esses sonhos, mas não se iluda com eles, porque o próprio Cristo disse que céus e terra vão passar, são temporários. O próprio Jesus falou: aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estava o tesouro desse pregador? Na luxúria, no status de pregador. A história continua. Esse homem nunca cursou uma universidade teológica, nunca estudou em grandes universidades. Ele era um homem até meio, assim, colocado de lado pela sociedade cristã, por não ter esse status de teólogo, mas ele tinha algo no seu coração: pregar a verdade de Deus até o fim da sua vida. Ele aprendeu com Deus, ele aprendeu com a palavra, ele buscou, ele ouviu muito a palavra, ele ouviu muitos ensinos, mas nunca se exaltou. Tudo que aprendeu, ele absolveu para se doar à humanidade, para o louvor deste Deus. E nesse momento, descobre-se aonde estava o tesouro de John Harper. O tesouro dele estava na pátria celeste.
Porque ele desistiu de continuar. Ele teve uma oportunidade para não ir para esse navio. Ele ouviu avisos. Muitas vezes você pode dizer para alguém, ou alguém pode dizer para você: olha, Deus me revelou algo num sonho a seu respeito, não vá nessa viagem. E aí a gente diz: aleluia, Senhor, eu nem vou então, eu nem vou. Mas a Bíblia diz que nós temos que aprender a discernir qual é a vontade de Deus para nós. E John Harper foi avisado, o Espírito Santo mostrou ao English que aconteceria um desastre naquele navio. Mas qual foi a resposta desse pregador? A mesma que Paulo deu a Ágabo. Por que vocês estão partindo do meu coração? Se eu vou para Jerusalém e vou ser amarrado, ainda que eu seja morto, vou continuar na minha missão. Ainda que eu morra, eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. Então às vezes vem um sonho e a gente: não, é melhor então nem ir, é melhor então nem fazer. Mas eu tenho que buscar discernimento de Deus. O Senhor não me chamou para recuar. O Senhor não me chamou para regredir, para desistir. O Senhor não me colocou um ministério nas mãos para eu abandonar. O Senhor não me fez um chamado para eu voltar atrás. Eu preciso prosseguir e fazer a vontade daquele que me chamou. Honrar este chamado, honrar quem me chamou e continuar a minha jornada, ainda que eu tenha que sofrer por isso, ainda que eu tenha que morrer por isso. Amém? Nós vimos um pouco desse homem, que ele era um homem que ficou muito doente. Ele ficou doente e a sua voz foi muito afetada. Ficou magro, pálido. Mas isso não parou esse homem. Ele prosseguiu e foi até o fim. Muitos de nós, um probleminha aqui já nos faz parar de ir à igreja, um probleminha ali já nos faz não ir adiante com esta fé. Tem crentes que falam: não, eu não sou digno de pregar o evangelho para ninguém. Não, eu não posso falar de Jesus, porque como que eu vou falar de Jesus para alguém se eu estou endividado? Como eu vou falar de Jesus se eu estou doente? Este homem estava doente e continuou pregando o evangelho. E muitos creram em Jesus através dele. Entende? Para você falar de Jesus, para você cumprir a tua missão, você não tem que estar sem dívidas, você não tem que estar no conforto, você não tem que ter alcançado status, você não precisa de dinheiro para que as pessoas entendam que Cristo opera na sua vida, porque hoje há um engano na terra, há um engano na igreja sendo pregado, em que Deus está na vida daqueles que alcançam ostentação, que alcançam a ostentação dos bens, que alcançam os bens e ostentam esses bens. E ali é que Deus opera. Isso é um engano, isso é uma mentira, porque Deus está operando justamente nos fracos, justamente na vida dos pobres, justamente na vida daqueles que se doam ao Senhor e que o servem com todo o seu coração, mesmo estando sem emprego, mesmo tendo alguma falta dentro do seu lar, mesmo não estando contentes com tudo que está acontecendo. Deus opera justamente na vida dessas pessoas, porque elas não perdem a sua fé, não perdem o seu amor a Ele e ao próximo. Entende? Hebreus 3:15 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureça o teu coração, como na provocação. Deus está falando com a gente. Não fomos chamados aqui para sermos servidos, nós fomos chamados aqui para servir. Tem pessoas morrendo, tem pessoas se perdendo, tem pessoas enganadas lá fora, sofrendo, necessitando do nosso amor, necessitando do nosso amparo, necessitando da nossa colaboração, necessitando de que façamos alguma coisa. E muitas vezes nós estamos enclausurados dentro de um salão, achando que estamos fazendo a vontade de Deus por estarmos aqui sempre reunidos.
Alguns acham que porque tem um ministério, é líder disso ou daquilo, ou faz isso ou faz aquilo, já está fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você ame o teu próximo, que você alimente quem está faminto, que você se de quem está sem água, que você vista quem está nu, que você visite o doente, que você o ajude. Essa é a vontade de Deus. Aí sim, quando nós nos reunimos aqui para adorar, o louvor sobe realmente aos céus. Quando nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra e nós damos ouvidos a esta palavra, aí então sim, nós estamos recebendo a aprovação de Deus. A nossa campanha que se inicia domingo diz: desperta, tu que dormes. Aviva-nos, Senhor. Falaremos sobre despertamento e avivamento. Vamos fazer um jejum de 40 dias. 40 dias nós vamos jejuar. 40 dias nós vamos pegar um horário no nosso dia, nós vamos deixar essa ou aquela refeição e vamos orar. E vamos ler e meditar na palavra de Deus. Nós vamos parar de nos enganar, acreditar que já estamos fazendo o suficiente e entender que todos nós somos inúteis ainda. A Bíblia diz, depois que tivermos feito tudo, considerem-se servos inúteis. A Bíblia diz assim. Porque senão nós vamos achar que está bom o que estamos fazendo e agora é só esperar a volta de Jesus. Enquanto milhões e milhões e milhões de pessoas descem o abismo, ao inferno. Está comissionado a nós a pregação do Evangelho na terra. Está comissionado a nós o trabalho de resgate lá fora. Está comissionado a nós. Harper entendeu isso. Entendeu o seu chamado. Ele poderia ter pensado, não, vou entrar, vou também me disfarçar de mulher como fez o outro e esconder-se com a minha filha no barco, porque eu ainda tenho muito que pregar, eu ainda tenho que ir até aquela igreja, eu vou ter 3 meses, eu vou pregar por 3 meses lá. Ele poderia ter ostentado isso no seu coração, enquanto milhares de pessoas estavam morrendo afogadas. Mas não, ele sabia qual era a sua missão: pregar aquelas almas antes que elas morressem. Foi um homem que Deus enviou àquela multidão no Titanic. Foi Deus quem enviou ele lá. Enquanto o navio esteve bem, enquanto tudo estava bem, ele não ficou lá se divertindo, bebendo, se alimentando, ele ficou pregando o Evangelho. Toda a oportunidade que ele teve, ele abraçou. E quando o navio afunda, ele vai nas águas pregar para aqueles que estão desesperados, gritando. Ele tira o seu colete salva-vidas e dá para um outro que não é salvo. Eu sou salvo. Põe você, se salva, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo. Percebe? Igreja do Senhor, Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. E já já Ele vai dar ordem aos anjos dele para tirarem a igreja dele desta terra. Como vamos aparecer diante de Deus? De mãos vazias? Ele diz que vem, e com ele está o seu galardão, o seu presente, a sua recompensa. E será dado a todos aqueles que perseveraram em fazer sua vontade até o fim. Desperta, igreja. Vamos despertar. E vamos ser luz nessa terra. Ajudar, cooperar, trabalhar. A igreja esse ano não vai poder dizer: não fizemos nada esse ano, o pastor não fez nenhum tipo de trabalho a mais, é culpa dele. Ninguém vai poder dizer isso este ano, porque nós temos muito a fazer. Prepare-se, nós temos muito para fazer.
Muitas almas estão nos aguardando. Muitos precisam ser ajudados. E você é essa pessoa para ajudar. Amém? Renuncie a sua própria vida nessa terra, para que Cristo seja louvado na sua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Você que pode, você que tem ânimo, que tem força, você que tem vigor, deixa o Espírito Santo te usar. Seja humilde. Não queira saber mais do que ninguém. Não guarde mágoa, não se ache machucado por ninguém, não se entregue aos seus sentimentos. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, para que você seja também tido como um herói para Deus nessa terra. Que você seja um dos que vão ser colocados na galeria dos heróis da fé. Que o teu nome seja colocado nessa galeria, em o nome de Jesus, porque você não omitiu, você ajudou, você socorreu. Amém, igreja? Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você falasse com Deus, e que depois de você falar com Deus aqui, quando você chegar na tua casa, que você entre no teu quarto e volte a falar com Deus. Vai ter um anjo do seu lado, coletando toda a sua oração e levando ao Pai, levando a Jesus. Fale com Deus agora. Fale com Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para mim? Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, os meus sentimentos me traem, Pai, todos os dias. Senhor, eu me engano nos meus pensamentos. Senhor, muitas vezes tenho me deixado levar pelas coisas terrenas, Senhor, pelos desejos, meu Pai, que me assediam a conquistar coisas, a conquistar, meu Pai, neste mundo, para mim, para o meu lar, para a minha família. Pai, que eu não seja enganado outra vez, que eu não me engane outra vez. Pai, que eu entenda que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem cuida de nós e que nada vai nos faltar. Mas eu preciso primeiro, meu Pai, fazer a tua vontade. Eu preciso, meu Pai, me doar ao teu evangelho. Eu preciso me doar, Senhor, em fazer a tua vontade nesta terra, Pai, porque o Senhor está cuidando do restante, o Senhor está cuidando do meu alimento, o Senhor está cuidando, meu Pai, das minhas vestes, o Senhor é que está cuidando, meu Pai, Senhor, do que eu preciso, meu Pai, para honrar os meus compromissos na terra. Pai, o Senhor está preparando tudo para amanhã. Eu tenho que me doar mais ao Senhor, mais ao teu evangelho. Eu tenho que cooperar, eu tenho que ser participante de Cristo, com Cristo. Senhor, eu tenho que caminhar nos passos de teu Filho Jesus. Eu preciso, Senhor, olhar para Ele, me assemelhar a Jesus, Pai, e eu só vou me assemelhar a Jesus quando eu fizer a escolha que John Harper fez, Senhor, morrer por amor a Ti, morrer por amor ao próximo, Senhor, ou seja, me entregar ao trabalho da Tua obra nesta terra, Senhor, lá no meu trabalho, lá na empresa, eu entender que não sou eu, mas é o Senhor, Pai, eu olhar para os meus superiores, meu Pai, servindo eles como se fossem o próprio Jesus Cristo. Eu preciso, meu Pai, dentro da minha casa, respeitar a minha esposa, amá-la como Jesus amou a igreja. Eu preciso, Senhor, respeitar o meu marido, ser submissa a ele, como Cristo, Senhor, como a igreja, Senhor, é submissa a Jesus Cristo. Pai, como filho, eu preciso aprender que devo honrar o meu pai, que devo honrar a minha mãe, que devo ser obediente à tua palavra, Senhor, para que Cristo seja exaltado, para que o Senhor seja louvado. Pai, eu tenho que entender que eu não tenho que levar a melhor numa discussão, que eu não tenho
tenho que provar que estou certo, que eu não tenho que depois sair dizendo não disse, aí eu estava certo. Não, Pai, que não seja esse o sentimento do meu coração, mas que eu entenda que tudo o que eu fizer tem que louvar o teu nome, Pai. O que eu comer, o que eu beber, o que eu vestir, o que eu fizer, precisa exaltar o teu nome, precisa exaltar, glorificar, bendizê-lo, Pai, porque assim estarei sendo aprovado, Pai. Preciso, meu Pai, Senhor, me colocar, meu Pai, na brecha pelas vidas que estão sofrendo. Eu preciso entender, Pai, que eu não tenho, meu Pai, que ficar distante dos trabalhos de oração, que eu preciso orar com o teu povo, que eu preciso orar, meu Pai, com esta igreja, que eu preciso orar com a minha família no meu lar. Eu preciso entender, Pai, a cada dia que eu sou um instrumento teu, que eu fui chamado pelo Senhor, eu não sou inferior a ninguém. Ei, Deus está falando no teu coração. Você não é inferior a ninguém, você não é inferior, você se acha incapacitado, incapacitada. Deus está falando com pessoas aqui essa noite, dizendo que você tem se achado incapacitado, dizendo que você tem se achado inferior. Deus está dizendo que não, Deus está dizendo que te fez também como eu, como o teu irmão, como a tua irmã. Nós somos iguais perante o Senhor. Não é o estudo, não é o dinheiro, não é intelecto, não, nós somos iguais perante o Senhor. Ele nos amou de maneira incondicional, e eu e você somos tão importantes para Ele como qualquer outro ser humano nesta terra. E você tem aquilo que Deus te deu, e você é aquilo que Deus te deu para ser. Se você não tem tomado posse disso, o Senhor está dizendo: é hora de você tomar posse, é hora de você tomar a tua posição e entender o teu chamado, e entender que você faz parte do reino de Deus, entender que você faz parte da obra de Deus, você é parte dos desígnios de Deus para que se complete todo o seu querer sobre esta terra. Você é parte de tudo isso, em nome de Jesus. Diga amém.